Nessa noite, meu Pai, eu clamo pelo Teu santo nome. Que o Senhor, meu Deus, possa operar, Pai querido, o milagre, Senhor, esta noite. Que as mãos poderosas do meu Senhor estejam postas sobre a vida de cada um de nós. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós levantamos esse momento de adoração. Esse momento, ó Pai, de clamor. Nós clamamos o Teu santo nome, meu Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai querido. Tudo aquilo, Senhor, que não tem provido, Senhor, da Tua misericórdia, que do alto dos céus o Senhor possa perdoar, Pai querido, cada um de nós. Senhor, meu Deus, que as Suas mãos, Pai querido, possa levantar pessoas nesta noite. Cada pessoa, meu Pai, que chegou aqui, meu Pai, precisando de uma direção. O Senhor é a mão que orienta e direciona pessoas nesta noite. Espírito Santo do Deus Altíssimo, contempla o coração do homem e da mulher nesta noite. O Senhor que contempla lá no profundo. O Senhor que sabe, Pai querido, aonde está todas as lutas, todas as dificuldades, as cicatrizes, Pai querido, em nome do Senhor Jesus nesta noite. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa operar, Pai querido, no coração desta pessoa agora, arrancando, meu Pai, toda a tristeza, todo desânimo espiritual, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, meu Pai celestial, o Senhor possa arrancar de nós nesta noite, e que o Teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao nosso Senhor, para que o Senhor possa tocar de dentro para fora, agindo no profundo. Espírito Santo, venha libertar cada um de nós de todo tipo, Senhor, de opressão, todo tipo, meu Pai, de quadro de enfermidade, toda malignidade, Senhor, do Todo-Poderoso. Nessa noite, meu Pai, nós estamos com o nosso coração aberto, porque nós cremos, Pai querido, que nessa noite a nossa necessidade, Senhor da glória, segundo a Tua autoridade do Teu nome, nós seremos, Pai querido, curados, nós seremos sarados, Senhor Todo-Poderoso. Senhor, nesta noite, meu Pai, supre a necessidade, Senhor, dos Teus servos, supre nessa noite,
Começa a revestir pessoas. Que as tuas mãos, Pai, que seja para essa pessoa um escudo. Que o Senhor, meu Pai, possa capacitar essa pessoa para entender, meu Pai, sobre guerras espirituais. O Senhor capacita pessoas nesta noite. Eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que comece a fortalecer pessoas para se manterem de pé. Pessoas para guerrear nas altas madrugadas através da oração e do jejum. Pessoas para clamar, se posicionarem pelos seus lares, se posicionarem em meio aos caos, se posicionarem em meio às suas lutas, em meio às suas guerras. Querido, todas as vezes que nós nos posicionamos diante de Deus, é assim que nós vencemos as nossas guerras, através da nossa posição perante a face do Deus Altíssimo, através do nosso posicionamento, buscando a face dele na madrugada em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, nessa noite tem pessoas que têm sede de Ti. Pessoas estão sedentas, Pai, querendo por sentir a Tua glória, sentir a Tua presença. Libera, meu Pai, para esta pessoa, meu Pai, algo novo. Pai querido, assim, meu Pai, como cada pessoa só está passando por um processo, Pai querido, de transformação, para receber o novo do Senhor. Pai querido, se tem pessoas renovadas, Pai querido, começa a derramar o vinho novo nesses odres nesta noite. Pai, nós estamos, meu Pai, ser dispostos, Pai querido, a ser modelados por Ti nessa noite, ó Pai, para receber o novo. Vida nova, pensamento novo, caminhos novos nessa noite, Espírito Santo. Testifica o nosso coração. Fala com cada pessoa nessa noite, Senhor, através da palavra, através dos louvores. Que cada oportunidade nessa noite, Espírito Santo, seja na direção do Teu Senhor, seja na direção do Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, nosso intercessor. Espírito Santo, toma a direção deste culto a partir desse momento agora. Que não seja mais, Pai, a direção de homem, mas a direção do Espírito Santo. Que as palavras, os louvores, não seja, Pai querido, por escolha de homens, mas que o Senhor proporcione agora, meu Pai, esse louvor no coração desse homem, desta mulher. Que a Tua palavra, Senhor, possa vir brilhando dos céus para testificar no coração de cada pessoa nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo por pessoas que não estão presentes aqui nesta noite. Pessoas, Pai, que deveriam estar aqui, Senhor, buscando a Tua face, mas por algum motivo não está. Pai, o que tem aprisionado, meu Pai, esta pessoa no seu lar? Eu te peço que envie anjos do Senhor naquele lugar agora, para repreender, meu Pai, todo tipo de opera de Satanás. Todo tipo de espírito maligno se levantando dentro dos lares para aprisionar pessoas, impedindo, meu Pai, de servirem. Pai, toda enfermidade agora, eu peço ao Senhor, toda enfermidade na vida desta pessoa, seja queimada agora, seja consumida agora. Enfermidade é o tom da minha voz, sai daí agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Anjo do Senhor, que está diante desta pessoa agora, arranca essa enfermidade, lança por terra agora, proporciona-lhes agora, Pai querido, a cura, o milagre, a restauração, o renovo espiritual, para que o próximo culto, Senhor, essa pessoa possa estar aqui, te adorando, buscando a Tua face, a mesma presença que está aqui, Senhor. Vai lá, Senhor, passa dentro desse lar, passa dentro desta casa, Senhor, e abençoa esse ambiente. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e já te agradecendo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas
Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 nos diz assim: todo aquele, pois,
que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amém. Somente até aqui. Queridos, aqui nesse ministério nós sempre estamos falando sobre adversidades, dificuldades, provações, coisas que todos nós aqui passamos e enfrentamos. Cada pessoa aqui passa por situações umas diferentes das outras. Tempestades, levantes, perseguição. Às vezes na nossa vida cai a chuva, se levantam os rios, o vento sopra mais forte do que é de costume. Mas a pergunta que eu tenho para nós: aonde que está firmado a nossa casa? Este versículo, esse texto, ele está trazendo uma colocação terrena para explicar coisas espirituais. Ele está trazendo dois homens que construíram as suas casas terrenas, dentro dessa analogia. Ele chamou um de prudente e o outro homem de insensato. Por que um é prudente e o outro é insensato? Porque um soube construir. Ele tinha os materiais corretos. Ele escolheu o ambiente correto para se construir. Mas o insensato, ele até sabia construir. Tinha os materiais para se construir. Mas na hora de executar o seu projeto, ele colocou o projeto em ambiente errado. Primeiro ponto que eu observo aqui é que por mais que nós tenhamos projetos lindos, projetos que vêm da direção de Deus, mas se nós não aplicarmos no ambiente correto o nosso projeto, que às vezes pode até ter Deus que te deu, ele acaba indo à ruína. O projeto que você lutou tanto para se levantar, para construir, às vezes ele cai. Porque foi falta de direção de Deus? Não. Às vezes Deus até te direcionou. Deus até confirmou o projeto, mas você não escolheu o ambiente correto para se construir. E quando eu digo de ambiente correto, eu não digo do melhor lugar, eu digo de ambiente na direção de Deus. Porque muitas das vezes a Bíblia ela menciona que grandes homens construíram em ambientes improváveis, porém na direção de Deus, e o ambiente que era improvável fez frutificar. Porventura você pode observar Abraão e Ló, quando ele disse: se você for para lá, para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló ele escolheu o melhor ambiente para se plantar e para ter frutos. E Abraão ele foi para o outro lado, lugar, terra infrutífera, cheio de pedregulhos. E naquela terra improvável, Deus abençoou aquele homem e foi grande a sua colheita. O que eu digo para a nossa vida? Não é porque o ambiente parece improvável que não vai frutificar. Não é porque o ambiente não é rico aos teus olhos que não vai gerar fruto. O que eu digo para a nossa vida é que os nossos olhos, às vezes, não conseguem enxergar o espiritual que Deus está plantando naquele ambiente. Às vezes nós olhamos para um ambiente e a gente só vê um lugar deserto. Nós vemos uma terra seca, um lugar árido, mas Deus está dizendo: vai em direção, porque eu já liberei uma palavra profética que você vai frutificar naquele lugar. Então, querido, eu retorno a nossa pergunta: aonde é
firmado a nossa casa. E agora, quando eu trago para a minha analogia, quando eu digo casa, eu digo a nossa vida, o nosso espiritual. Porque todos os dias os rios estão se levantando, a chuva está caindo, os ventos estão soprando contra a nossa vida espiritual. A palavra do Senhor vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, bramando para nos tragar. A todo instante ele está de pé para tentar nos desviar da presença. Então, eu trago a nossa própria vida como casa. E aonde é que nós estamos firmando a nossa casa? O texto menciona que o homem prudente firmou a sua casa sobre a rocha, lugar seguro, ambiente favorável, ambiente que me passa segurança. E nessa noite, na analogia que eu trago para a nossa vida, a nossa rocha é Cristo. Aonde eu tenho firmado a minha vida espiritual, se é com Cristo ou nas coisas passageiras. Porque às vezes, queridos, nós possamos estar no ministério bom, ouvindo palavras que edificam, podemos estar ouvindo os melhores louvores, o melhor ambiente, o melhor lugar, mas às vezes nós não estamos firmando a nossa vida, os nossos pés em Cristo. Cristo, ele está no ambiente, a presença de Deus está no ambiente, mas quem escolhe se firmar nele ou não é eu e você. O interessante aqui não é firmar os pés na ideia, mas firmar os pés naquele que levantou a ideia, que é Cristo. Glória a Deus. A rocha, para a minha vida e para a sua vida, não é a ideia, a rocha é Cristo. Pastor, e o que é a igreja? O que são as denominações? São instrumentos nas mãos de Deus para que você possa se firmar em Cristo Jesus. Glória a Deus. As igrejas, independente de qual é a sua denominação, aonde nós nos reunimos, é lugar de se encontrar com os meus irmãos e com Deus. Quando eu vou a um culto, eu espero encontrar os meus irmãos, mas eu também espero encontrar a presença de Cristo, porque Ele é a minha rocha. Glória a Deus. Para que quando os rios vierem sobre a minha vida, cair a chuva, a tempestade vier sobre mim, eu estou firmado em Cristo. Querido, olha para a trajetória de Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou por diversas provações, diversos naufrágios devido à missão que ele tinha com Deus. Mas por que Paulo, ele não terminou? Por que Paulo, ele não desistiu? Por causa que ele mesmo declara, eu estou correndo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. O que ele estava dizendo para a nossa vida em suas cartas era, independente da provação que eu passar, eu continuo de pé, seguindo para o alvo, pois a minha rocha é por isso que ele declara: ficais bem-aventurados vós que passastes por grandes provações. Porque ele sabia que as provações nunca poderiam tirar ele da presença de Deus. Porque ele estava firmado em Deus. Eu te pergunto, se o rio se levantar contra a sua vida hoje, ele pode te tirar de Deus? Se cair as chuvas nesta noite, ela pode te levar da presença de Deus? Ou os teus pés estão firmados em Deus? Por que eu gosto de falar de provações? Porque todos nós passamos por provações. E para fortalecer a nossa fé, é necessário falar das provações, mas também falar que em todas as provações que eu passei, eu venci segundo aquele que me sustentou. Glória a Deus. A cada dia é uma provação diferente. A cada dia é uma provação nova, uma tempestade nova. E parece que as tempestades, ela vai se acumulando. É uma após a outra. Você nem acabou de sair de uma provação, o seu barco está navegando em meio a uma provação
provação, em uma tempestade, já tem outra onda para te atacar. Você nem venceu o inimigo totalmente de hoje, ele já está esperando você para te atacar novamente. Pastor, me prova. Lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto? Satanás tentou a primeira vez, Cristo rebateu com ele, ele tentou a segunda. Sabe por quê? Porque Satanás ele sabe que se ele parar a sua caminhada, ele para você e a tua salvação. É por isso que ele não desiste. É por isso que dia após dia, Satanás ele se levanta com as tempestades. Satanás ele se levanta com as calúnias, porque ele sabe, eu vou insistir até que ele decline. Eu vou insistir até que ele perca a sua salvação. Mas aqueles que estão com a sua vida firmada em Cristo Jesus, pode se levantar o rio, pode se levantar a chuva, pode se levantar a calúnia, Satanás, quem for, Deus ele te sustenta em meio a esse deserto. Nessa noite eu trago uma mensagem de esperança para dizer para a sua vida que essa tempestade ela vai passar, tudo passa. Eu trago uma mensagem de fé, creia somente em Deus e o mais Ele fará. Não olhe para o ambiente, não olhe para o cenário de caos que se estabeleceu na sua vida. Somente pensa, é desse cenário que Deus vai me restituir. É desse cenário improvável que Deus vai me fazer frutificar. Às vezes, queridos, nós olhamos para um ambiente improvável, favorável, e a gente ora a Deus, Senhor, me tira desse lugar. Eu não aguento mais esse deserto. Senhor, essa tempestade vai me afogar. Agora vamos olhar com os olhos espirituais. É dessa tempestade, é em meio a essa tempestade que Ele está te fortalecendo. É no meio dessa tempestade que Ele está dizendo, eu vou fazer você frutificar em meio à tempestade. Para quê, pastor? Para que outras pessoas olhem para você e não digam que foi eles, por causa deles. E pastor, quando perguntarem o que aconteceu, diga que foi a provisão de Deus. Quando olharem para você, eu não sei como o Júlio está frutificando tanto nesse mundo, nesse deserto, a provisão de Deus. Quando olhar para você de Isaac, me perguntarem o que aconteceu para você estar mandando tão bem quando você está indo, diga, foi a provisão de Deus. Em meio ao meu deserto, em meio à minha tempestade. As pessoas olham para a nossa tempestade e diz, agora não tem mais jeito. Agora não tem como. Às vezes nós mesmos, a gente vê um cenário, nós vemos um cenário, um ambiente. Agora eu não consigo. Não é mais para mim. Eu não consigo mais. Eu não posso. Nós mesmos declaramos palavras de maldição contra a nossa vida quando nós dizemos que não conseguimos. Eu sei, Júlio, que sozinho eu não consigo, mas o Senhor que me sustenta, Ele há de me justificar. Eu sei, Júlio, que sozinho eu não venço, mas eu sei que com a ajuda do meu Deus eu vou vencer, porque Ele está comigo. Quando pessoas olham para nós, lembra de Paulo? Paulo, certa feita, uma víbora, uma cobra mordeu, picou em tuas mãos. Quem estava ao redor olhava para Paulo e dizia, vai morrer. Porque essa é uma das víboras mais venenosas. Para ele já não tem mais jeito. Não dou nem 3 horas. O tempo foi passando e Paulo continua de pé. Passou-se mais um tempo. O que está acontecendo com ele que até agora não morreu? Sabe de uma coisa? A provisão de Deus na vida de Paulo. A provisão de Deus na minha e na sua vida significa aquilo que era para te matar não vai te matar, porque eu provi o escape e o livramento. Glória a Deus. Querido, isso é uma palavra profética que nós temos que crer nela. Quando nós estamos de frente com uma dificuldade, eu vou vencer porque Cristo está comigo. É uma palavra de autodeclaração na divindade de Deus, na soberania de Deus. Se Deus é soberano, Ele há de mover sobre a nossa dificuldade. Querido, não há tempestade
pensar de maior, que seja maior que o nome do meu Deus. Não há nome maior do que o nome do meu Senhor. A palavra vai dizer que o nosso Deus, nosso Pai, deu ao Senhor Cristo Jesus o maior nome, que é acima de todo nome. Então eu não sei qual é o nome da perseguição que está te perseguindo. Eu não sei qual é o nome da tua afronta. Cristo já venceu e tem um nome maior do que ele. Eu não sei quem são os seus caluniadores, os teus acusadores. Deus está dizendo, Ele é maior do que eles. Maior é o que está em nós do que está com eles. Quem é que está contigo? Se quem é que está contigo é Deus, não temas. Tem de bom ânimo. Já te mandei eu, Josué. E vai. Siga em frente. Transpõe esse obstáculo e verás o quão forte é as mãos do teu Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Eu sou teu Deus, eu sou fiel. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra
irmã Stephanie com a sua oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a santa glória do Pai de Jesus Cristo. Amém. Estarei adorando o Senhor com louvor, se os irmãos puderem, peço que me ajude. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando o adorava. Por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Glória a Deus, aleluia. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões.
O amor da parte do meu irmão. Amém. Vou cantar louvor a Ti e podemos dar glória a Deus. Amém. Eu me deparei com aquele pensamento, correndo no chão, ouvi meus pais e seus amigos falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas veio uma pedra e me pegou pra mim a me deixar. Ele
Quem é esse? Esse é aquele que o nosso Pai enviou naquela cruz para nos salvar. Ele é Jesus, a nossa rocha, o nosso alvo. E é por Ele que nós estamos aqui nessa hora. Glória a Deus, aleluia. Ele e para Ele são todas as coisas. Nós iremos nos encontrar com Ele um dia, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém. Vamos ouvir uma Suzana com essa oportunidade. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deuteronômio 28. Amém? A palavra diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão
te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. E não te desviarás de toda a palavra que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Irmãos, nós ontem cantamos esse louvor, Bendito sereis, aqui no círculo de oração, e eu fiquei com esse louvor na mente. Na minha Bíblia aqui diz assim, promessa de bênçãos. Nós temos aqui um mandamento, uma ordem do Senhor, e depois nós temos 14 versículos só de promessas, só de bênçãos. Mas, para a gente alcançar essas bênçãos, é o primeiro. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e ter cuidado de guardar todos esses mandamentos. Não adianta somente orar, não adianta somente ter fé. Nós temos que ouvir e guardar a palavra do Senhor, para que essas bênçãos nos alcancem. E o versículo 7 falou muito forte ao meu coração, que é quando o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Muitas vezes a gente fica aborrecido quando o inimigo, a nossa carne quer logo lutar, quer fazer alguma coisa, quando alguém faz algo sobre nós. E aqui está dizendo que nós não temos que fazer nada. O Senhor entregará feridos os nossos inimigos. Mas para isso nós temos que ouvir e praticar a palavra do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Estamos visitando nesta noite o evangelista Vidal. Amém? Cristo Jesus te recebe, nós te recebemos com a maior honra. Se a irmã quiser estar se sentando aqui no altar, fique à vontade. Amém? E vamos ouvir nosso evangelista com essa oportunidade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, cumprimentos irmãos da Santa Paz do Senhor. Amém. É muito bom estar, irmão, na casa do Senhor, ouvindo as palavras maravilhosas, o ensinamento do Senhor para cada um de nós. Amém? Aleluia. E o Senhor diz para cada um de nós: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Louva ao Senhor. Por meus irmãos que souberem, pode me ajudar em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei Jesus. Glória, Foi glória. que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aí
nesse lugar. Irmã Maria, se siga com sua oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Salmo 26. Glória a Deus, Pai. Julgai-me, Senhor, pois tenho andado em sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei, examinarei-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus fins e meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. E tenho andado na tua verdade. Não tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de manifestações. Não me junto com os ímpios, lavo minhas mãos na inocência, e ainda andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz do louvor e cantar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação de tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Não folhais a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os dos homens sanguíneos, em cuja mãos não há malefício, e cuja mão direita está cheia de sumos. Mas eu ando na tua sinceridade. Livra-me e tenha piedade de mim. O meu pé está posto em seu caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esquadrilhas o meu coração. Ou seja, ver, Senhor, se está correto, com exatidão. Quando fala esquadrilha, o que você pensa que seja? Esquadrilha vem ver de exatidão. Ver, Pai querido, se o meu coração está correto. Prumo, nível e esquadro. Exatidão. Será que se nós pedirmos ao Senhor para esquadrilhar o nosso coração, será que Ele vai ver correto, no nível, no prumo, no esquadro, com exatidão, perfeito na sua doutrina? Esse salmista, ele foi perfeito nesse pedido que ele faz ao Senhor. Ele está colocando à prova o seu testemunho, o seu coração, a si mesmo diante de Deus. Nós temos que fazer isso todos os dias, nos colocar à prova. Que o Senhor, Ele examina nós, e se tiver algo de errado em nós, para Ele nos apontar para que nós possamos nos corrigir e sermos pessoas melhores. Vamos ouvir o irmão Alberto com a sua oportunidade? Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar na igreja com a Santa Glória do Pai do Senhor Jesus. Amém. Vou deixar Provérbios 6:20 para a meditação. Do 6 do 20 ao 23. Filho meu, guarde o mandamento de teu pai e não deixe a lei de tua mãe. Ata perpetuamente ao teu coração, pendura ao teu pescoço. Quando caminhaste, isso guiará, quando deitaste, te guardará, quando acordaste, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Só até aqui, com essa palavra, agradecer aí a oportunidade que as palmas. Agora, irmãos, é hora de ouvirmos
a palavra do Senhor. Convido o presbítero Rogério, que está com essa responsabilidade nesta noite. Vamos orar pela vida do homem de Deus, para que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor deu sobre ele para a nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui, meu Pai, está o seu ungido, meu Pai, o homem de Deus, na qual tem a responsabilidade esta noite de transmitir, meu Pai, uma mensagem dos céus para a nossa vida, Senhor. Pai querido, que o Senhor já palestrou com ele, meu Pai, aquilo que nós precisamos, Pai. Usa ele, Senhor, mais uma vez, Senhor, para falar com cada um de nós, Pai. Seja mel ou seja fel, Pai querido. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, estamos sedentos por Ti, meu Pai. Usa o Teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assentai-nos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 16. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas de sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que fazer? Para acabar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que os é de outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Essa é uma passagem muito interessante, que em dado momento, Jesus até diz que o Senhor disse que o administrador desonesto agiu astutamente. Mas no final ele repreende, porque nenhum de nós pode servir a dois senhores. No caso aqui ele quis dizer a Deus e ao dinheiro. Mas no nosso mundo hoje, além do dinheiro, há outras coisas que infelizmente muitos de nós, ou alguns lá fora, estão servindo.
estão deixando de servir ao verdadeiro Deus. O texto que Suzana disse aqui, o texto que a própria Maria Cecília falou, a palavra do pastor Kaique, eles nos colocam nessa direção. A quem nós estamos servindo? Estamos servindo a Deus? Ou estamos servindo a outra coisa, a outro alguém, a uma outra situação? Rogério, mas normalmente as pessoas que estão aí, estão no altar, normalmente, claramente, eles servem a Deus. Cuidado. Lugar onde tem mais vaidade, mais prepotência, mais arrogância, é exatamente em cima do altar. Nós, quando nos preparamos para dar uma mensagem, nós ficamos lendo, pedindo direção ao Espírito Santo para ele nos mostrar o que ele quer dizer. E muitas das vezes, o pastor Kaique pode concordar ou não, a gente até dá uma segurada, porque o assunto fica pesado. Mas por que vocês seguram no Espírito Santo? O Espírito Santo não é de confusão. Se ele viesse e falasse, todos aceitariam. Muitas das vezes a gente tem que frear nossa língua, porque não vão aceitar homem falando para homem e homem falando de homem. Nós temos que tomar muito cuidado. Mas o interessante nessa passagem aqui, e Jesus fala isso, é que o administrador, quando percebeu que ia perder o seu emprego, o seu trabalho, a sua posição, ele quis dar uma solução, pastor Kaique. Ele chegou para um e falou assim: tu está devendo 100? Calma aí, aguanta aí que é só 50. Você está devendo 100? Calma aí, é só 80. As pessoas que receberam essa bênção, essa dádiva, ficaram felizes, mas ele estava enganando, é falta a palavra, enganando ao seu Senhor. Isso é justo? Isso é correto? A palavra da Suzana falou: nem para a direita, nem para a esquerda, siga reto. Aqui é a mesma coisa. Se você deve 1, é 1. Se você deve 100, é 100. Se você deve 1000, é 1000. Se você fez um voto, uma promessa, algo para Deus, faça e cumpra. Rápido. Isaías já falou isso. Mas Jesus, no final dessa passagem, ele vai apertando a situação, porque quem estava escutando ele naquele momento eram fariseus. E o que os fariseus se distinguiam dos outros sacerdotes, dos zelotes e de todos os outros? Eles adoravam muito o pastor, o dinheiro. Eles se importavam muito com as ofertas que os membros, que os judeus davam. Por que isso, Rogério? Porque eles precisavam disso para a sua subsistência. Eles precisavam disso para manter o seu status. Eles precisavam disso para manter o povo sobre as suas regras. Regras, sim. Porque naquele tempo, quase ninguém tinha acesso à palavra. Só as pessoas letradas. O povo escutava o que o sacerdote, o rabino talvez, falasse para eles. Eles tinham que escutar e aceitar. Não é igual hoje que você pega uma palavra, um de nós aqui vem e ministra algo, vocês podem chegar em casa, lê-la novamente e perguntar: calma aí, não é isso que eu entendi. Naquela época não existia isso. Mas a grande diferença aqui, a grande questão aqui, é que no final, nessa última mensagem, Jesus quis dizer claramente que muitos vão deixar Deus de lado e vão seguir outros deuses. No caso aqui, ele falou de dinheiro. Muitos vão se perder no meio do caminho. Muitos vão colocar no seu coração, não Jesus Cristo, as coisas do mundo. Muitos vão querer dizer que são filhos de Deus, mas na verdade não são. Muitos vão falar de Deus da boca para fora, mas nunca do coração. E quando nós vemos isso, Rogério, a gente não deve e não pode. E nós usamos a internet também, mas a internet está cheia disso.
discussões sem teologia alguma, discussões por achismo, discussões porque eu penso dessa forma e todo mundo tem que pensar igual a mim, discussões porque eu li esse texto em hebraico e isso diz diferente do que as escrituras hoje que nós temos não estão traduzidas corretamente. Isso vai levar aonde? Qual é o crescimento que isso traz para o povo de Deus? Qual é o crescimento da igreja do Senhor Jesus? Não há a dissolução, a divisão, a intriga de um com o outro, a um dizendo que eu sou melhor do que aquele e aquele é melhor do que o outro. E Jesus aonde está nessa história? Eu não quero enfatizar dinheiro, porque dinheiro é algo que é muito complicado, porque ninguém aqui vive sem dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro, mas a gente não pode deixar o dinheiro nos dominar. Nós que temos que dominar o dinheiro. Mas o que acontece? Como eu disse aqui já, vaidade, prepotência, arrogância, mexe com todo mundo. E aonde está o teu coração? Jesus já falou, ali está o teu tesouro. Se o teu coração está no céu, teu tesouro está no céu. Se o teu coração tem alguma coisa material, se corrige, irmão. Isso serve para qualquer um de nós. Para nós de altar, para quem está aí, para quem está na rua. Devemos nos corrigir, mas rapidamente. Jesus, ele usa essa palavra administrador, mas na minha tradução do administrador, não sei se você está também, tem uma outra função, que era como se fosse um servo capataz. Se você estiver debaixo da mão de alguém, se você estiver sob a orientação, sob a tutela de alguém, você teria a coragem de não prestar a devida honra, a devida conta, o devido respeito a essa pessoa. Se você recebe uma ordenança, se você recebe uma direção, será que você vai desonrar a pessoa que te ordenou, a pessoa que te colocou numa direção? Aqui a gente faz uma analogia, que nem o pastor falou em analogias, com algumas pessoas que receberam alguns dons, a parábola dos dons dos talentos também se enquadra nisso, e que não cumpriram com o que tinham que fazer. Por que o nome aqui, o texto diz aqui, o administrador astuto? Porque ele tentou enganar o seu senhor, perdão. Se você tenta enganar, é porque você não fez aquilo bem. Aquilo que foi confiado a você, aquilo que foi confiado a mim, nós não conseguimos fazer como Deus assim o quer. E o que Deus quer de cada um de nós? Quer que se eu te entrego algo e você passa para aquele outro alguém, você fala com aquele outro alguém, não é tudo isso não, vamos enganar a Deus, vamos enganar o meu Senhor, eu não preciso prestar contas do que realmente eu recebi. Se você tem um dom, se você tem um chamado, se você precisa fazer algo para Jesus, não faça pela metade. Não faça que o outro faça pela metade. Muitas das vezes, nós vamos ser forçados a fazer coisas que não gostamos, que não queremos, que achamos errado. Mas quem somos nós? Nós somos os senhores ou somos os servos? O Senhor pode definir o que cada um vai fazer. O servo basta cumprir o que o Senhor determinou. Mas muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer. E sempre iremos falar, não, porque isso é uma palavra que eu dei hoje atrás. Deus vai entender. Deus não vai entender, não. Quando hoje atrás falei sobre não colocar o santo nome de Deus em vão, muitas das vezes é nessas situações
precisamos, irmãos, definir e ter a certeza do que nós queremos fazer para Deus. Eu quero ser algo, eu vou me preparar, eu vou me dedicar e vou deixar que Deus me use da forma que Ele quer. Eu só quero ouvir, eu vou me preparar para só ouvir. Eu quero trabalhar, eu vou me preparar para trabalhar. Mas, sabedores que há algo acima que vai nos olhar. A minha vontade, ela não tem vez nesse momento. E nessa parábola, nesse ensinamento que Jesus dá, ele coloca muito bem isso, que o coração do homem, ele sempre tende a fazer o que quer em detrimento das ordens de Deus. Ele sempre tenta achar um jeitinho para solucionar, ao invés de fazer o que Deus quer que faça. Ele sempre tenta, essa palavra não vai sair, enganar, é a terceira vez, enganar as ordenanças do Pai, porque pensa que ele tem a sabedoria, pensa que tem o conhecimento, pensa que tem todas as ferramentas para fazer aquilo, e não quer. Quando Deus não quer que algo aconteça, Ele determina na vida de cada um de nós que aquilo vai acontecer, a mesma coisa quando quer que aconteça. Eu estava com Jeremias 18, evangelista me dava para dar aqui. Só que o texto que eu ia usar não é o famoso do oleiro. É quando Jeremias ele se revolta com o povo e pede a Deus para castigar o povo de Israel. No final do capítulo 18 de Jeremias, estava lendo até quebrar nenhum, é algo muito pesado. Mas por que disso, né? Porque Jeremias não aguentou a ingratidão do povo de Israel para com ele. Ele intervinha sobre o povo, para o povo, Deus abençoava e o povo o amaldiçoava, o povo o caluniava. Mas olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque muitas das vezes o povo, a gente, nós, pensamos que estamos fazendo algo que é do agrado de Deus e não estamos fazendo exatamente o oposto. Ao ponto que Jeremias, naquele caso, pediu a Deus para que ele pesasse a mão sobre o povo. E quando nós lemos mais um pouco, Deus faz assim. Já imaginou se ou eu ou o pastor Kaique, a gente tem uma missão, tem uma visão, depende do auxílio de mais irmãos, passamos esse pedido para as pessoas e nós somos caluniados e nós somos defamados, nós nunca vamos fazer isso, pedir que Deus destrua. Mas o próprio Deus se incumbe de fazer a sua vingança. Quando a gente fala que a vingança pertence a Deus nesses casos. Por quê, Rogério? Porque nós temos que tomar posições, nós temos que fazer o que é certo aos olhos de Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus nos confiou na sua totalidade, da maneira correta. Nós não podemos enganar, não podemos passar a perna em ninguém, porque assim nós vamos nos colocar bem diante de toda a sociedade, nós vamos ficar amigos de todos aqueles que nós ajudamos a enganar. Não, nós temos que ser firmes, nós temos que ser diretos, nós temos que ser rígidos, nós temos que ser pessoas que Deus pode confiar e que aqueles que nos olham vejam Deus nas nossas faces, que nós tragamos e passemos confiança, honestidade. Se perder no meio do caminho é muito fácil, se manter nele só com a misericórdia de Deus e de Jesus Cristo. Então nós devemos pedir sempre a Jesus que nos coloque no bom caminho, que nos coloque dentro da retidão, que nos coloque nos planos que Deus traçou para cada um de nós, que nós
possamos aprender, crescer e fazer a obra de Deus do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando e onde Ele quer, levando essa palavra às pessoas, vou repetir aqui, muitas vezes que nós não queremos falar, mas é aí que está a diferença. Quando Jesus também fala em outra passagem que amar o próximo, aquele que é próximo é fácil, e fala, difícil é amar o teu inimigo, é nessa situação que a gente tem que se colocar. Quando e onde eu tenho que fazer, porque é contra a minha vontade, para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, a determinação que Deus colocou nas nossas vidas. Fazer o que é bom e agradável só nós é como o administrador desonesto. Só faz o que quer, quando quer, aonde quer, da forma que quer, não importando as consequências. Essa passagem aqui não diz, mas eu tenho certeza que se Jesus continuasse essa história, esse administrador estaria desempregado. E a grande questão que essa mensagem passa será que quando ele fosse desempregado, aqueles que ele ajudou a lubrificar o seu senhor, essas pessoas iriam ajudar o administrador? Ou iriam virar as costas? Afasta de mim, você que enganou o teu senhor, perdão. Afasta de mim, você que roubou do seu senhor. Mas eu te ajudei, afasta-se de mim. A mesma coisa é a passagem que Jesus fala, que vão bater a porta. Senhor, eu falei em teu nome. Senhor, eu profetizei sobre a tua palavra. Senhor, eu curei doente. Senhor, eu expulsei demônios. E o próprio Deus fala, afasta de mim, porque eu não te conheço. Mas por que disso, Rogério? Exatamente pelo final dessa palavra aqui. Ninguém serve a dois deuses ao mesmo tempo. Ou se serve a Deus, ou se serve, no caso ele focou aqui no dinheiro, a outros deuses. Nós estamos lotados de exemplos disso na Bíblia. Lotados. Essa passagem que eu falei aqui de Jeremias 18:19 é a mesma coisa. O povo de Israel se voltou contra Jeremias e se voltou contra Deus adorando outros deuses. Eu estava lendo Isaías também, a mesma coisa. Isaías fala a mesma coisa, ó, o povo infiel. Você tem inúmeras passagens. Suzana falou do Deuteronômio 28, mas se você ler um pouquinho antes, por que Deus deu essas leis, deu essas bênçãos e deu as leis? Porque o povo é desobediente. Suzana falou de Deuteronômio 28, as bênçãos, mas se você continuar a ler ele todo, vem as maldições. Então, tudo na vida, você vai ter uma escolha. Deus vai permitir que você escolha. Você quer servir a Deus? Vai pagar um preço. Você vai servir ao mundo? Vai pagar um preço maior. Porque você pagando o preço que Deus te impõe, como o pastor disse aqui na sua oração, vai ter lutas, vai ter desafios, vão vir chuvas, vão vir ventos, vão vir tempestades, vão vir terremotos, mas quem está segurando na tua mão é Deus, e você vencerá com Ele. Se você tirar a mão de Deus, pode vir um sopro, e você cairá. Tem tudo a ver com a palavra do pastor Greg que disse também. Então nós temos que nos posicionar, mais uma vez essa palavra do pastor Greg, nos posicionar, nos colocar aonde Deus quer que nós estejamos. Nós temos que nos colocar da forma que Ele quer, não da forma que a gente pensa que Ele quer. Porque isso atrapalha a obra de Deus, isso não é o que Deus quer para cada um de nós. Se coloque, se posicione, faça a tua escolha de forma racional, saiba que Deus te ama do jeito que nós somos, pequeninos, frágeis, pecadores. Ele só quer de nós a nossa fé, a nossa obediência e a nossa fidelidade. Fidelidade, José? Sim, fidelidade, porque falar de Deus a todo tempo, a toda pessoa,
nós sabemos. E obediência, irmãos. Somos obedientes. Pois é, que nossa obediência entra onde nesse texto? O servo, o administrador, foi obediente ao seu Senhor. Quando a gente toca nos assuntos, é porque está aqui. E a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que ler nas entrelinhas e ver o que realmente Deus quer falar com cada mensagem. Nós temos que ler, nós temos que orar, nós temos que nos colocar, nos posicionar, nos preparar, para que quando Deus chamar algum de nós falarmos, Ele é aqui. Mas ele não tem condição, Deus te capacita. Mas ele não tem entendimento nenhum, Deus te dá sabedoria. Obrigado, Senhor. Deus te dá e dará tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade dele. Basta nós nos colocarmos segundo a vontade de Deus, como Deus quer que nós venhamos a fazer as suas coisas. Estamos dispostos a isso? Temos essa consciência? Estamos prontos? Pronto não. Nós estamos dispostos a fazer o que Deus quer, da forma que Ele quer, sem mudar uma vírgula, sem colocar o nosso desejo pessoal, a nossa vontade, o nosso entendimento. Tem um louvor que vocês cantam que fala que os planos de Deus são melhores do que os nossos. São. E por que nós continuamos a teimar em colocar a nossa vontade sobre a vontade de Deus? Porque nós continuamos a pensar que nós sabemos mais do que Deus. Nós lemos, relemos, pegamos a Bíblia, lemos 300 vezes a Bíblia, mas quem escreveu a Bíblia não foi nós, foi Deus. Então Ele sabe muito mais do que nós. Ele tem mais conhecimento, mais sabedoria e, acima de tudo, irmãos, tem misericórdia, porque nós somos pecadores. Então nós temos que nos colocar sempre diante de Deus dessa forma, humilde, zelosa, fazendo o que Ele quer, escutando a voz dEle. Nós já falamos aqui mais de uma vez, escutando a voz dEle através da palavra. Quando você pega a Bíblia e lê, é Deus querendo falar algo com você. É Deus te preparando para alguma coisa. É tão bacana, eu sentado aqui, eu vejo, é tão interessante quando as oportunidades são dadas, pastor. E quando nós começamos lá atrás, lá em casa ainda, as pessoas iam para lá, as meninas louvavam muito bem, ainda louvam, mas raramente davam uma palavra. Vocês estão aprendendo, vocês estão evoluindo, vocês estão fazendo a vontade de Deus. Vocês estão pegando aqui e escolhendo um lado, estão escolhendo Deus. E quem preparou vocês? Pastor Kaique pode precisar da ajuda? Suzana me pede alguma opinião? Na tua casa tem a tua mãe? Lá, vocês duas, vocês também têm pessoas que lhe ajudam? Então, todos nós estamos escolhendo um lado. Nós temos que ter a consciência que essa escolha tem um peso, traz consequências. Mas, acima de tudo isso, tem uma coisa que nós não podemos esquecer: a vitória. E essa vitória não é aqui nessa terra. Essa vitória é no céu. Amém? Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor Jesus. Palavra abençoada. Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos orar ao nosso Deus, agradecer por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos em mais um culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento agora, Senhor, agradeço, Senhor, por este culto, meu Pai, na qual o Senhor nos permitiu, Senhor, adorar o Teu santo nome, Pai.
Apresento nas tuas mãos, Senhor, cada visitante, Pai querido, cada ouvinte, meu Pai, Senhor, deste culto, meu Pai, através da internet, cada pessoa, meu Pai, que está sendo alcançada, Senhor, pelo teu poder. Nós somos gratos, meu Pai querido, pelos grandes livramentos que o Senhor tem proporcionado para cada pessoa nesta noite. Nós somos gratos, Senhor, pela palavra, Senhor, que acabamos de ouvir, Pai querido, pelo Senhor ter usado o teu servo, Senhor, para trazer para nós, meu Pai, aquilo que o Senhor queria falar com cada um de nós. Nós te agradecemos pelos louvores, Pai querido, pelo nosso coração, meu Pai, está alegre com Cristo, Senhor da glória. Então, nesse momento, meu Pai, eu te peço, conduza cada pessoa para os teus lares agora, debaixo das tuas impotentes mãos, que a tua segurança, Pai querido, seja com ele agora, livra de todo mal, Senhor da glória. Pai, antes mesmo de ele chegar em casa, Deus, eu creio que o Senhor já enviou os teus anjos, meu Pai querido, e proporcionou a paz, meu Pai, a cura, o milagre, que cada pessoa, meu Pai, possa receber, Pai querido, a tua resposta, Senhor, para os teus lares, Pai querido. Se porventura, meu Pai, nos lares dos teus servos, Senhor, ainda tem pessoas que precisam ser alcançadas, Pai querido, que o Senhor, meu Pai, através desta pessoa, possa alcançar, meu Pai, essa outra pessoa, esse outro familiar, Pai querido, que ele possa reconhecer a Cristo, Senhor, como teu único suficiente Salvador. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda as nossas mãos. Que o amor de Deus Pai, Assim seja. a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Assim seja. as doces consolações do Espírito Santo, Assim seja. de ação sobre a nossa vida, nós cremos no nosso Deus e dizemos Amém. Glória a Deus, vai na paz em nome do Senhor Jesus.